Tricolores de toda a terra, Quintela aqui com vocês para fazer um vídeo que eu acho que é importante, um vídeo de reflexão pós-mundial. Vocês sabem que eu gosto de fazer muito esses vídeos sobre reflexões, né? Não que eu me julgue um conselheiro para as pessoas, mas eu gosto de falar aquilo que eu sinto. E criei esse canal com a intenção de dividir com as pessoas que me dão voz ou que de alguma forma vêm aqui trocar uma ideia, até que não concorde ou discorde, mas criei esse canal com essa intenção de poder falar com as pessoas. Então, esse vídeo aqui tem por objetivo convidar vocês a uma grande reflexão. É algo que eu faço muito na minha vida, tentar o tempo todo estar refletindo sobre as coisas que acontecem ao meu redor, as coisas que acontecem no mundo ao meu redor, né? E eu, durante esse Mundial, conforme o Fluminense foi se classificando, conforme o Fluminense foi assombrando o mundo, assombrando o Brasil e carregando o nome do Brasil cada vez mais longe, eu fui vendo vários tipos de comportamentos por parte da grande imprensa, por parte da torcida, por parte de vários setores da sociedade. E em cima disso eu fui percebendo algumas coisas que talvez muita gente não tenha percebido naquele período e falando também sobre isso. Esse vídeo aqui tem a intenção de falar sobre lições que a gente consegue tirar dessa participação no Mundial de Clubes. Lições acerca de jogadores, lições sobre a nossa relação com a imprensa, lições quanto à nossa relação como tricolores, né? Na defesa institucional do nosso clube, que é o principal objetivo da existência desse canal aqui. Enfim, um convite. Vamos refletir, né? E já começando aqui, primeiro pedir a galera para não esquecer, quem puder aí se inscrever no canal, né? Dar ajuda pra gente aí. Essa inscrição de vocês é muito importante. Ativar o sininho das notificações também é muito importante. Deixar o like. Façam isso, nos ajude a crescer aí. Quem puder dar um hype nesse vídeo também agradeço. Então, galera, vamos lá. O que foi, iniciando aqui nosso papo, o que foi a cobertura midiática do Fluminense nesse Mundial de Clubes? Vamos falar, por exemplo, da cobertura feita pela imprensa como um todo, né? Com a eliminação do Flamengo para o Bayern de Munique, começou-se uma corrida avassaladora para tentar isentar ou tentar, vamos dizer assim, criar desculpas para uma eliminação precoce de goleada, tomando de 4 do Bayern de Munique, para um time que ousou achar que poderia competir com o Bayern de igual para igual. E a imprensa já saiu em escalada dizendo que o Flamengo perdeu porque enfrentou a chave mais difícil. Conforme os outros clubes foram jogando, né, o Botafogo acabou saindo para o Palmeiras se classificou, o Fluminense passou pela Inter de Milão, vice-campeão do mundo, começaram as narrativas de que... campeão da Champions, desculpa. Começaram as narrativas de que a Inter não era mais a mesma, que o time estava enfraquecido, que o Fluminense passou porque jogou na retranca, enfim, uma série de desculpas esfarrapadas e absurdas para tentar justificar o injustificável. Eu cheguei a ver um comentarista que eu não vou nem mais citar o nome, porque é uma pessoa deplorável, dizer que preferia ter tomado de 4 como o Flamengo tomou do que o Botafogo ganhar o Paris Saint-Germain jogando na retranca. Uma coisa assim inacreditável, que denota e demonstra o que é o nível da imprensa no país. O que se tornou a imprensa brasileira no geral, virou uma imprensa que está sempre militando por alguma coisa. É inacreditável o que se tornou a imprensa no Brasil, e esse Mundial de Clubes mostrou isso. O clubismo, a inveja, a falta de imparcialidade, a falta de profissionalismo e por aí vai. Então a imprensa no geral teve um papel bizarro, lamentável e vergonhoso na cobertura dos times no Mundial de Clubes. E com o Fluminense não foi diferente. Conforme o Fluminense foi se classificando, o ódio ao Fluminense foi se asseverando. O ódio ao Renato Gaúcho foi se asseverando, né?
há muitos comentaristas dizendo que os caras estão lá para passear, porque não estão nem aí, porque o Fluminense só passou porque fulano não jogou, porque ciclano não sei o quê, porque o time é fraco, porque o outro time não sei o que lá, porque não marcou. Assim, uma coisa inacreditável. Vocês sabem quem são as figuras que fizeram isso durante todo o Mundial de Clubes. Tá aí explícito as opiniões deles, bizarras, para todo mundo ver. Sem contar a vira-latice, dizer que o futebol brasileiro não tinha como competir com o europeu, e a gente provou o contrário, que tinha sim, que não há um abismo entre Europa e Brasil dentro do campo, o abismo tem econômico, né, e que faz a diferença, porque o que prejudicou, por exemplo, o Fluminense foi o cobertor curto. E aí temos que sim criticar o presidente do clube, que não preparou o clube para essa competição. Quando você perde um volante, você tem que ter outro no mesmo nível para jogar uma competição como essa. Enquanto a Inter tira um volante e coloca outro no mesmo nível, o Fluminense perde um volante e não tem outro volante. Coloca um zagueiro para jogar de volante, coloca um jogador aposentado para jogar numa função que ele não pode exercer. Enfim, a cobertura foi uma vergonha. Mas eles provaram que poderiam ir mais longe, que poderiam ser piores do que foram. E eu quero colocar aqui para vocês uma imagem que eu acho que muita gente já viu, né? Que é essa imagem lamentável aqui. Deixa eu tirar aqui o direito autoral, que é essa imagem aí, né? Ela fala muito por si. Muita gente pode dizer assim, Quintela, pegaram os caras ali no momento de distração, não sei o que, sei o que lá. Mas todo mundo viu, e eu postei aqui no Resenha, assim que o Flamengo foi eliminado pelo Bayern de Munique, essa imagem abaixo aqui, da Globo com cara de tristeza, o Luiz Roberto com os olhos lacrimejando, todo mundo viu isso. Todo mundo viu isso, que a gente está vendo aqui embaixo no dia, comentou, postou. E ontem, os caras fazendo dancinha com a música da Copa do Mundo após a eliminação do Fluminense. Esperar isso do Roger Flores é esperado, né? Até o próprio vice-presidente Matheus Montenegro falou que o Roger nem parece que foi revelado por Xerém. É mais um desses que não tem o menor respeito ao Fluminense, né? Esperar isso do Júnior, esperado também. O Júnior é flamenguista. Não deveria nem estar comentando esse jogo. Agora, esperar isso do Luiz Roberto e do Caio Ribeiro, principalmente o Caio Ribeiro, que é uma figura carismática e que jogou no Fluminense, é lamentável. Quintela, mas pegaram fora de contexto. Meus amigos, olha só. Vamos imaginar que isso daí tenha sido fora de contexto. Ainda assim, há um decoro. O que é esse decoro? Um clube brasileiro gigante, como o Fluminense, com uma torcida com mais de 3 milhões de torcedores, acaba de ser eliminado de uma competição que é uma competição das mais importantes da história do clube. E os caras acham mesmo que podem fazer graça ou brincadeira durante uma transmissão final? Pergunto isso a vocês. No mínimo, por mais que não tivesse sentido a intenção, não faltou decoro? Eu sei que eles não estavam tristes. Eu sei que o Flamengo, sim, quando o Flamengo perdeu, eles demonstraram um clubismo, uma tristeza deles, porque são todo mundo flamenguista. Não é novidade para ninguém que o Roger Flores é flamenguista. Ele falou isso quando foi jogar no Flamengo. Não é novidade para ninguém que o Luiz Roberto é flamenguista. Não é novidade para ninguém que o Júnior é flamenguista. Não é novidade para ninguém que no Rio de Janeiro o Caio é flamenguista. Mas não poderiam pelo menos ter sido profissionais e tido um decoro. Um decoro. O clima ali não era de festa. E aí eu remeto a Cazé TV. Você vê o pós-jogo da Cazé TV, o Cazé, que é vascaíno, que com certeza estava feliz com a eliminação do Fluminense, porque ele é vascaíno, e como vascaíno tem que estar feliz mesmo, né? Um respeito absurdo ao Fluminense. Não fez uma piadinha sequer, elogiou o fato do Fluminense ter eliminado a Inter de Milão, de ter chegado onde chegou, ter feito história, falou pro torcedor Fluminense que ele tem que ter orgulho. Eu sei que é tudo um protocolo que ele tá fazendo ali, porque no fundo ele tá feliz pra caralho. O Vasco briga com o Fluminense por títulos ali, quem tem mais e tudo mais. O Fluminense tem mais, mas o Vasco pode falar que tem um sul-americano a mais, enfim. Então, o Cazé fez aquilo que se esperava que a Globo tivesse feito. O tal do padrão Globo, que era uma excelência nos anos 70, 80 e 90, foi jogado no lixo. O tal padrão Globo. E o que eu mais acho engraçado é que algum desses comentaristas da velha guarda, para tentar desmerecer a Cazé TV,
fala assim, não, porque a Cazé TV é uma palhaçada, não tem nada de jornalismo, é zoação o tempo todo, os caras não têm decoro. Isso daí é decoro? Isso que vocês estão vendo aqui, isso é decoro? Enquanto a Cazé TV, os caras estavam ali respeitando o Fluminense, respeitando a dor do Gum, a dor do Thiago Neves, a dor dos torcedores do Fluminense, na Globo os caras estavam fazendo dancinha. Na TV que o pessoal diz que tem decoro. Os caras estavam fazendo, formais, etc, estavam fazendo gracinha. Mais uma reflexão, né? Que eu queria fazer com você, trazer vocês para reflexão aqui, é o seguinte. Fica aqui a pergunta a vocês. Lembra do vídeo que eu fiz falando que o Fluminense não é Brasil? O Fluminense é seu povo? O Fluminense é sua gente? E que esse negócio desses caras falarem que o Fluminense é Brasil, na verdade, era uma estratégia. Era uma estratégia para fugir da zoação. Para fugir para tentar diminuir a nossa onda. Para tentar diminuir o nosso orgulho. O que eles queriam dizer é o seguinte, não, olha, a gente não tá contra vocês não, estamos com vocês aí. Para quê? Para que a gente não tirasse onda com a cara deles. Era isso. Quando eu falava, gente, bota a camisa do Fluminense, vai pra rua e comemora como se fosse o último dia, porque o muito provável era que o Fluminense não fosse campeão do mundo. Embora a gente vinha, né, fazendo história, acima de história, o tempo inteiro. Enfim, muita gente acreditou nessa de que o Fluminense era Brasil. Gente, historicamente, o Fluminense foi vilipendiado pela grande mídia. O Fluminense historicamente foi vilipendiado pela imprensa no geral, por comentaristas, por gente do meio do futebol, por federações, por clubes. Ontem a ESPN soltou, do nada, a ESPN ontem soltou que o Renato Gaúcho brigou com o Ganso, discutiu com o Ganso no jogo contra o San Hyundai. Lá atrás o jogo. Pra que isso? Sabe o que eu fiquei sabendo agora pela manhã? Fiquei sabendo que a discussão foi discussão de vestiário. E a gente já sabia, pelo menos, que tinha tido alguma coisa de discussão, porque o próprio Renato falou na coletiva. Chegou no intervalo do jogo, ele brigou com o grupo, ele começou a gritar com o grupo, coisa de vestiário. E aí os caras tentando criar polêmica de Ganso contra Renato Gaúcho. O torcedor do Fluminense precisa entender que o Fluminense é sozinho. Sempre foi sozinho. Sempre será sozinho. Contra tudo e contra todos. É uma lição que a gente tem que tirar desse Mundial de Clubes. Conforme o Fluminense foi se classificando, foi chegando nas fases decisivas, essa grande mídia que odeia o Fluminense começou a atacar o Fluminense. Começou a ficar desesperado. Comentarista flamenguista desesperado. Comentarista paulista que odeia o Fluminense, que culpa o Fluminense pelo caso da Portuguesa, desesperado, com medo do Fluminense ganhar a Copa do Mundo de Clubes, se uniram para atacar o Fluminense, atacar a instituição. Outros ficaram fingindo que estavam torcendo para o Fluminense. E muito tricolor caiu. Que fique a lição. E que a gente valorize aqueles que merecem valor. Eu quero aqui elogiar a Cazé TV por toda a cobertura do Mundial de Clubes, por toda a imparcialidade que teve durante o Mundial de Clubes. É o Cazé, que é um grande vascaíno, mas que é um cara que respeitou o Fluminense, as suas cores, sua tradição, seu pavilhão. Agradecer ao Cazé por isso. Dando sequência, o que a gente tira de proveito também desse Mundial de Clubes? Vamos falar de coisa boa. A gente tira de proveito vários reforços que a gente ganhou para a sequência da temporada. A gente tira de proveito o Facundo Bernal, que finalmente deu as caras, que mostrou que vem com uma revelação do futebol uruguaio para se consolidar de vez no Fluminense. Que campeonato mundial fez o Facundo Bernal voltando de contusão? A gente vê a consolidação do Hércules, que começou muito mal no Fluminense, teve um início muito ruim, parecia fora de sintonia no clube. De repente entra como primeiro volante, joga pra cacete contra o Juventude após a polêmica lá dele.
que deu uma acordada nele. E aí ele hoje joga com primeiro volante, joga de segundo volante, joga de terceiro volante, joga de meia, tá fazendo gol, tá pisando na área. Olha o reforço que a gente ganha para a sequência da temporada. A gente vê uma evolução imensa de Ignacio e Freitas. O que o Ignacio fez nessa Copa do Mundo foi uma Copa do Mundo espetacular. Espetacular do Ignacio. O que o Freitas está evoluindo do lado do Thiago é uma enormidade. Uma enormidade. Incrível. E o que falar do nosso Pelé colombiano? Vamos ver isso aqui. Olha que coisa mais linda. Mais linda. A cidade. E claro, deixar um jogo como esse eliminado causa uma enorme frustração. Mas, cara, quem sou eu para te dizer isso? O que você fez aqui foi um absurdo, Aras. Você já era um jogador, você é um jogador da prateleira 1 e você sai daqui maior. O mundo inteiro te viu, cara. Então eu queria te dar, antes de fazer qualquer pergunta, meus parabéns. Eu já sou tua fanzaça, mas o que eu vi aqui é uma entrega por um clube, é uma entrega de 90 minutos, é um cara que não desiste do jogo. Então a torcida do Fluminense está imensamente orgulhosa de você e eu tenho certeza que a sua família também. Parabéns pelo que você fez, Aras. Obrigada por estar aqui. Obrigado. Obrigado mesmo, eu acho que é difícil achar a palavra no momento desse. Ganador muito grande. O Aras está muito emocionado, gente. Eu vou muito respeitar esse Cara, e sabe por que eu acho que isso daqui é muito foda? O rapaz Palmeiras, tá ele foi... sobre o Aras aqui, mas eu só queria mostrar essa parte pra vocês. A gente ganha, nesse Mundial de Clubes, um dos maiores ídolos da história do Fluminense. O Aras já era ídolo. Ninguém discute o tamanho do Aras pro Fluminense. Mas esse Mundial de Clubes, ele se tornou um dos maiores ídolos da nossa história. Eu não costumo dar moral para jogador, porque jogador a gente sabe que são profissionais, não são torcedores igual a gente, e a gente tem que saber separar isso. Mas, cara, eu não tenho como não reconhecer e dizer a vocês que na minha sala de ídolos, que é o meu coração, o Aras faz parte. A partir de hoje, eu tenho mais um ídolo no futebol. Eu tinha o Super Ézio, tinha o Germancano, e agora o Aras se torna o meu ídolo. Na minha sala de troféus, na minha sala de ídolos, no meu coração, você mora, John. John Aras, colombiano, te amo e obrigado por tudo que você faz pelo Fluminense. E o torcedor do Fluminense tem que pegar esse cara, colocar num pedestal e falar: esse cara aqui representa o que eu quero dentro de campo. Ele é a representação de um torcedor de arquibancada, coisa muito rara. Ele está mostrando isso com essas lágrimas, com esse sentimento. Ele vai falar ali que sente muito pelo torcedor, pede desculpa, não tem que pedir desculpa nenhuma. E o que ele fez pelo Fluminense foi uma coisa muito fora da curva. E era só ele contra um monte de jogador dos caras. É uma injustiça o Fluminense deixar o Aras tão sozinho nesse time. O Aras precisa ser cercado de bons jogadores. Tem que ter pelo menos mais uns 2 jogadores no nível dele nesse time para que seja justa, para que a justiça seja feita. Porque é inaceitável o Aras ficar no meio de um monte de jogador cercado de adversário sem ter nenhum tipo de apoio, nenhum tipo de sustento e sozinho para decidir tudo. Já passou da hora do presidente Mário Bittencourt, da gestão do Fluminense, contratar jogador para dar um suporte ao John Aras. E é meu ídolo a partir de hoje, ídolo de muita gente e um grande ídolo do clube, sem nenhuma sombra de dúvida. John Aras, você ficou ainda maior do que você já era. Então, lições desse Mundial, mais uma é essa. Outra, Martinelli também. Vamos valorizar Martinelli. O que Martinelli jogou nesse Mundial, a importância que Martinelli tem pra gente é surreal. Sempre falei, sai Martinelli e entra quem? Então, o Martinelli mostrou pra gente a falta que faz num jogo tão decisivo, que o cobertor estava curto e a gente ficou com a bunda de fora, ficou tudo exposto e na hora que precisou, com jogadores que a gente não tinha para repor, foi que a gente sucumbiu. Um Mundial de muito orgulho, para a gente guardar na lembrança, né? Mais uma temporada que continua e o Fluminense tem grande chance de conquistar título nessa temporada.
Vamos rumo aí à busca da Sul-Americana, o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil, disputar em alto nível, porque a gente mostrou que temos um grande time titular. E Mário Bittencourt, gestão do Fluminense, a gente vai estar aqui cobrando pesado contratações para o elenco, que é desequilibrado e frágil. Precisamos contratar e vamos ficar em cima e vamos cobrar. É isso aí, galera. Esse foi o nosso vídeo aqui de reflexão. Saudações tricolores. Fiquem com Deus e fiquem ligados no resenha. Valeu.